Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Eu sou o irmão Zé Farias. Você está no canal Na Palavra Tem Resposta. A palavra de Deus tem resposta para tudo. E eu quero pedir para você ficar aqui comigo para analisar um trecho de um vídeo que está circulando na internet, de uma fala do líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, respondendo uma pergunta sobre a morte, sobre, na verdade, de um pastor da sua igreja. A gente tem que tomar cuidado, né, com as palavras, senão o algoritmo bloqueia nosso vídeo, né? E ele comenta a respeito disso. Olha o que ele diz. Nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora? O que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Nunca foi Ele pastor. tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando que não vai... A Igreja Universal do Reino de Deus já teve muitos bispos de renome. O primeiro deles, assim, no ranking dos que saíram de conhecimento, é o bispo Romualdo Panseiro. Num dos livros, biografia do bispo, ele disse para a repórter da Record, que o Romualdo Panseiro seria o sucessor. Aí saiu o Romualdo Panseiro, o Gerson Cardoso, Eduardo Cardoso, João Leite, saiu o Alfredo Paulo, saiu o Luciano Alves, saiu o Formigoni, saiu Antônio Bulhões, do Fala Que Eu Te Escuto. Saiu muitos bispos. E é padrão, todas as vezes que sai um bispo, por discordar da doutrina, discordar do andamento, de como é administrada e vivida a igreja, eles dizem que foi adultério. Eles sempre arrumam um nome, não tem a humildade de dizer assim, não, eles discordaram da nossa doutrina e resolveu sair. Porque não tem nada de errado dizer assim, ó, ele não concordava mais com o andamento da igreja, como a igreja é administrada, e resolveu sair. Mas eles inventam. Mas aí mostra a arrogância do bispo. Olha, irmãos, uma coisa é alguém que nunca esteve lá opinar a respeito da igreja. Outra coisa é alguém que já esteve lá, que viveu nos bastidores, conhecia a igreja. E eu posso falar porque de 98 a 2008, eu fiz parte da igreja. Eu era diácono, obreiro da igreja. Eu servi a igreja por muitos anos. Mas é que eu preciso ser sincero com você. Uma coisa é o povo da Igreja Universal, os membros. Outra coisa são os obreiros da Igreja Universal. E outra coisa são os pastores e bispos da Igreja Universal. O povo da Igreja Universal é um povo maravilhoso, um povo fiel, obediente, temente, um povo nota 10, um povo homens e mulheres de Deus. Eu conheci 10 anos, congreguei e servi em algumas igrejas da igreja do Ministério Universal. Uma coisa é o povo, outra coisa é os obreiros. Os obreiros, meu Deus do céu, eles têm treinamento de exército. Os obreiros são pessoas acima de... Não tem nem como comentar a lealdade, a fidelidade, a fé, a determinação, o trabalho, o empenho.
dos obreiros da Igreja Universal. É gente, como eles mesmos dizem, pau para toda a obra. Aí a arrogância começa já nos iburdes, que são obreiros em treinamento para ser pastores. Aí a arrogância vai subindo. Pastor auxiliar, pastor, presidente de igreja. Aí a arrogância começa a ficar assim, ó, no nível Harvard. Quando é o pastor regional de uma cidade, de uma capital, por exemplo. Aí quando é o bispo estadual, aí... Porque eles fazem questão de parecer com o líder. Porque o líder é isso aqui. É meu amigo e minha amiga. É ou não é? Ou vai ou racha, ou dá ou desce. Ou Deus responde, ou queima a Bíblia e nunca mais prega o evangelho. Ei, hein? Senhor não! É isso. Arrogância. Eu não estou inventando, você viu. Morreu, fazer o quê? Acabou. E a família. Aí uma coisa que ele diz assim, ele nunca foi um pastor, nunca foi um homem de Deus. Espera lá. Quando um líder diz, ele só tinha um título, mas nunca foi um homem de Deus, então a culpa é sua, líder. Como é que você mantém no quadro de pastores um cara que não é um homem de Deus, não é um pastor, só tem título? A culpa é sua. Agora, por que esses pastores da Igreja Universal, como Igreja Mundial, Igreja da Graça, eles são deprimidos? Porque eles são muitos frustrados? Porque muitos tiram a vida? Por causa da pressão. Você não faz ideia, meu irmão. Só você que fez ou faz parte de lá, você sabe. É meta, trabalhar por meta. Parece que eles têm aí uns 18 mil pastores no mundo, nos países. Então eles estão como a Uber, por exemplo, né? Um motorista da Uber sai da Uber, a Uber diz assim, é 1.200.000 motoristas. Um a mais, um a menos, que diferença faz? Essa arrogância. Você entende? Então saíram homens maravilhosos, como o pastor Luciano Alves, bispo Antônio Bulhões. Tem uns arrogantes que, pelo fato da arrogância ser num nível assim, ó, aí não bate as ideias, acaba saindo. E quando sai por discordância, ou por outros motivos, aí a liderança diz assim, pecado, adultério e outras coisas. E muitas vezes não é nada disso. É só discordância mesmo. Agora, a família desse rapaz. Um dia esse rapaz, ele foi para a igreja, ele foi um evangelista. Começa assim, ele foi do grupo jovem. Nunca vi esse rapaz, mas eu sei todo o caminho dele. Primeiro ele foi do grupo jovem. Depois do grupo jovem, ele foi, como diz lá, levantado a obreiro. Ele foi obreiro. Depois ele passou por um treinamento, chama de IBURD, né? E depois ele foi um pastor auxiliar numa igreja local. E eu não sei que nível ele estava. Então, todo esse tempo, eles tiveram todo esse tempo para forjar esse homem. Aí, por causa de pressão, que eles trabalham com meta, eles trabalham com meta. Quando tem uma campanha de Israel, os 318, é colocado uma meta. Se esse ano eles arrecadaram tipo 1 milhão, no próximo ano é 2 milhões. Quando eles não conseguem a meta, então é tirado de uma igreja boa, regional, uma igreja grande, e é jogado lá para onde Judas perdeu as botas. Às vezes é tirado do apartamento, tirado do carro. Eu sei o que eu estou falando. E ele fica ali naquela pressão. Pressão psicológica, pressão emocional, pressão, todos os lados. Chega uma hora que eles não aguentam. E eles acreditam que aquela igreja, essa instituição, é a única do mundo. Quando consegue sair, que sabe, que toma conhecimento de outros ministérios maravilhosos, onde eles podem exercer o seu ministério em paz, eles não acreditam. Eles ficam com o povo de Israel quando voltou para a terra, né? Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como os que ri.
A nossa boca se encheu de riso, de alegria. E muitas coisas diziam entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles ficam como quem ri. Só quem consegue sair. Eu, quando saí, que conheci outro ministério, eu falei, meu Deus do céu. Que mundo grande tem aqui fora para a gente viver e servir a Deus. Hoje eu sirvo a Deus com alegria, com estímulo, com treinamento, com dedicação, com amor. Tu viu o que ele fala? Essa igreja é a graça me basta. Foi Paulo que disse isso. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe o que me lembra isso? Me lembra o que o Senhor Jesus glorificado fala para a igreja de Sardes. Porque é bem isso que eles pensam. Pelo menos o líder pensa assim. Apocalipse. Então, na palavra tem resposta para isso? Tem resposta. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, o Senhor Jesus diz para aquela igreja, onde tinha muita arrogância, diz assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O Senhor Jesus glorificado através de João disse que ele via e era assim o comportamento lá, em Sardes. Sardes não, Laodiceia. Aí ele diz assim, e não precisa de coisa alguma. E nem sabes, às vezes é um fanatismo ou uma arrogância que a pessoa não tem consciência. Aí o Senhor Jesus fala, e nem sabes que tu és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, às vezes, a pessoa está tão cheia de arrogância, porque olha para a estrutura e fala assim, pô, a gente tem tudo que a gente precisa. Olha a nossa estrutura. Olha a televisão, olha os jornais, olha os prédios, olha os templos. Então, a gente tem tudo. E o Senhor Jesus está olhando assim. Não é a estrutura, nunca foi a estrutura. É a estrutura interna, é o que está dentro de você. Não é a estrutura. Existe uma geração hoje que não conheceu o mover de Deus, a misericórdia, a graça, o poder. Ele só conheceu a estrutura. Então eles acham que a estrutura é tudo. Acham que a estrutura é a manifestação do poder de Deus. Não. No primeiro século a igreja se reunia em cemitérios, em lugares, coisas da igreja do primeiro século que vocês sabem. E eles não tinham templo. Em Atos, quando Pedro e João estão subindo ao templo judaico para a oração, que o paralítico está lá, Pedro diz assim, olha, eu não tenho estrutura, eu não tenho templo, eu não tenho televisão, eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma coisa e essa coisa é o que você precisa. Você acha que você precisa de dinheiro, mas o que você precisa de fato eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Isso sim tem valor para Deus. Amor, andar em amor, fé sim, mas com misericórdia, com graça. Com graça? Paulo, o poder de Deus se manifestava em Paulo quando Paulo estava fraco. Por isso que ele pode dizer, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu dependo do Senhor. Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu estou naquele momento de dependência. Agora, a arrogância desses homens, misericórdia. Eu tenho orado, tenho amigos lá ainda, eu tenho orado para que Deus abra os olhos desse povo. Porque por trás desse acontecimento tem uma mãe, tem um pai, tem irmãos, tem tios, tem vizinhos, tem pessoas que sabem a dedicação que esse rapaz empenhou por anos e anos. Mas teve coisas que chegou na vida dele que ele não teve estrutura e ele acabou fazendo o que não deveria fazer. Mas pelo menos o líder poderia mostrar misericórdia, né? Dizer assim, eu lamento, eu sinto muito. Nós estamos cuidando da família, estamos dando estrutura à família. Nós estamos cuidando, estamos orando para que o Espírito Santo conforte a família. Eu sinto muito, eu lamento. É algo que a gente não esperava. Mas foi uma pergunta. E a resposta é com essa arrogância. Morreu, acabou. Não é assim que o Senhor Jesus trata as coisas, não. O Senhor Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro
Seu amigo morreu, ele foi lá. Quando chegou lá, eu vi o túmulo, ele chorou. Quando ele viu Israel sofrendo na mão dos romanos, Jesus chorou. E a Bíblia diz que nós, cristãos, temos a mente de Cristo. Aí tem coisas que eu vejo, aí eu tenho dúvida se uma pessoa dessa tem a mente de Cristo. Que Deus tenha misericórdia. Eu só lamento. E eu celebro hoje a minha libertação, por ter saído. Mas eu sei que tem muita gente ainda acreditando que é o único lugar que é possível servir a Deus. E não é. Um abraço, gente.